Os irmãos provavelmente fazem parte daqueles que se têm queixado com a situação que nós estamos a viver agora por causa da crise no Médio Oriente. Eu vou falar da crise do Médio Oriente, mas da crise há 3.700 anos, 3.800 anos atrás. Por volta de 1.700 anos antes de Cristo, do ano 1.700 antes de Cristo. E antes de eu vos falar dessa crise, que vem descrita na Bíblia, no livro de Gênesis, deixem-me explicar-vos como é que se origina uma crise financeira como aquela que nós estamos a viver agora. E eu ali na pizzaria ouço muitas vezes as pessoas chegarem e tal, está tudo mais caro. As nossas pizzas ainda não aumentaram, mas as pessoas já começaram a sentir que vão ao supermercado e já não trazem as mesmas coisas pelo mesmo dinheiro. Então, hoje, em Portugal e praticamente em todo o mundo, nós vivemos num sistema económico chamado capitalismo. Eu gosto mais de lhe chamar economia de mercado, mas não tem uma conotação política tão forte. Mas esse é o sistema que nós vivemos. E, tecnicamente, é um sistema recente na história da humanidade. E surgiu depois da crise de um outro sistema. Quem estudou história sabe que é o sistema feudal, o feudalismo, que antecedeu este sistema capitalista. Os historiadores dizem que o começo deste sistema económico foi entre os séculos XIV e os séculos XV, o século XV, o século XIV e o século XV. E o que hoje nós temos é um sistema bastante evoluído e que não é fácil entender sem estudar. Portanto, esse sistema que começou de uma forma mais simples, foi evoluindo e hoje é preciso estudar para a gente compreender bem como é que isto funciona. Mas eu vou tentar explicar isso de uma forma bastante rudimentar. Vou simplificar e vou simplificar bastante. Portanto, não olhem para esta minha explicação como uma aula de economia, porque eu vou simplificar tanto que vai deixar muitos pontos em aberto, mas eu espero que isso vos ajude a compreender o que é este sistema em que nós vivemos. Então, como é que as coisas começam? No princípio, se nós precisássemos de uma coisa, o que é que nós fazíamos? Nós construímos essa coisa. Vamos lá começar com Adão e Eva. Qual foi a primeira coisa que eles precisaram depois da queda? Roupa. E o que é que eles fizeram? Foram buscar umas folhinhas de figueira e tal e arranjaram qualquer coisa para se tapar. Depois Deus mostrou que eles podiam fazer a mesma coisa com peles de animais e aí aconteceu a primeira morte de um animal para servir o homem. Podíamos já apontar para uma redenção, para resolver um problema resultado da desobediência a Deus. Teve que ser morto um cordeiro para que as pessoas, no caso Adão e Eva, pudessem ter uma vestimenta mais adequada, mais protetora do que as folhas, aquelas folhas da árvore. E quando eles precisaram de comida, já o Senhor teve que dizer que eles iam ter que fazer isso com o suor do rosto, então tinham que plantar, e o que plantavam comiam. Isto quando o que era natural, nascer e crescer nas árvores normais, já não era suficiente. Então, tudo começou assim. Antigamente as pessoas faziam o que precisavam, não é? E isso durou até estas coisas se complicarem bastante. Nós precisamos de uma coisa, fazíamos essa coisa. Precisa de uns sapatos, faz uns sapatos. Precisa de uma roupa, faz uma roupa. Precisa de comida, planta e colhe. Mas depois o homem começou a descobrir, isso também está na Bíblia, se vocês lerem o Gênesis, logo no princípio começa a haver uma coisa que é descrita na Bíblia como especialização,
que é, olha lá, que o Senhor, os filhos de Adão e Eva vão gerar outros filhos, e depois começa a haver um fulano de tal que é especialista no ferro, um fulano de tal que é especialista na música. É uma coisa que começou logo no princípio, e instrumentos musicais, outras. E isso foi o princípio de uma pessoa se dedicar à agricultura, outra à caça, e começaram a trocar coisas, não é? Os caçadores começaram a trocar caça com os produtos do agricultor, e a coisa começou assim. Ou seja, em vez de toda a gente fazer tudo o que precisava para si próprio, ou seja, eu preciso de comer carne, vou caçar, eu preciso de comer batatas, eu vou plantar e vou colher, eu preciso de vestir, vou eu arranjar a minha própria vestimenta. Começou um só a fazer vestimentas, outro só a fazer agricultura, outro só a caçar, e começaram a trocar coisas entre eles. Isto foi-se complexificando, até que chegamos aos dias de hoje, em que a especialização é tão grande, tem tanta gente a fazer tanta coisa diferente, tanta coisa, que tivemos que arranjar uma maneira de facilitar estas trocas. Essa maneira é aquilo que a gente chama hoje de dinheiro, que não é exatamente a mesma coisa que existiu no princípio, que eram umas moedas de metal. Antes de haver essas moedas era outra coisa qualquer, não interessa. Não vou explicar isso tudo em muito detalhe, mas hoje nós temos dinheiro. E chegamos a esta altura em que nós dizemos assim, o dinheiro já não chega. Que dinheiro é esse? É o resultado de esforço que nós desenvolvemos a fazer alguma dessas coisas específicas e que usamos agora para ir comprar as outras que a gente não faz. Não é? E depois podemos chegar à reforma, que é o nosso caso, que é uma coisa chamada Estado Social, que ainda complexifica isso mais, que é o meu caso, em que a gente já está reformado, já não supostamente não produz, pelo menos não recebe por esse produto, que continua a produzir. Essa é a verdade. Sempre faz qualquer coisa, não é? Nem que seja cuidar dos netos, e isso é uma função que também gera um valor. A verdade é que, pronto, a gente também recebe algum dinheiro que depois usa para comprar as coisas que a gente já não faz. E é verdade, a gente quando começa a ser a uma certa idade já nem isso faz. Ora bem, passamos agora a vida a trocar coisas uns com os outros usando esta ferramenta chamada dinheiro. E isto é o sistema capitalista. Ora, para isto funcionar bem, tem que haver uma correspondência equilibrada entre tudo aquilo que nós fazemos no mundo, ou se nós quisermos pensar só no nosso país, mas a economia já está globalizada, ou seja, os bens produzidos, as casas construídas, as fábricas, as colheitas agrícolas, etc. Um equilíbrio entre tudo isso e as notas, o dinheiro, não é, que nós usamos para facilitar essas trocas entre aquilo que nós produzimos e aquilo que os outros produzem, não é? Ora bem, eu trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem melhor, uma vez que hoje não trouxe nada escrito para o PowerPoint. Vocês devem estar a pensar o que é que estão aquelas laranjas ali a fazer. Ora bem, estas laranjas representam, digamos que os produtos que a gente produz. São coisas físicas. Então, podem olhar aqui para estas laranjas como representando tudo o que se produz. A roupa, as batatas, as couves, essas coisas que nós precisamos para comer, as casas que nós precisamos para habitar, e por aí vai. Carros, telemóveis, computadores, e nós já temos tanta coisa para usar neste mundo hoje em dia. Então, isso são as coisas que existem. E depois, para facilitar a troca entre as laranjas e o computador, ou as laranjas e as batatas, nós usamos dinheiro. Então eu trouxe aqui, isto é umas cartas, não trouxe dinheiro, que eu não tinha dinheiro lá em casa. E então trouxe aqui, imaginem que cada cartazinha destas é uma nota, ok? Então, eu vou fazer aqui uma correspondência bem fácil para vocês, que é fazer corresponder uma carta a uma laranja. Portanto, nós temos aqui quantas laranjas? 6 laranjas. Então, vou aqui pôr
6 cartas. Que assim fica fácil. Vamos dizer que eu preciso, para comprar as laranjas, preciso de 6 notas destas para comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, já contam 6. Para comprar estas laranjas. Isto é um sistema equilibrado, em que o dinheiro corresponde exatamente aos bens que nós produzimos. Ora, o que é uma crise? Uma crise é quando isto deixa de estar equilibrado. Quando ou diminuem os bens ou aumentam as notas em circulação. Agora vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que uma de duas coisas, ou que este ano foi um ano de má produção e só consegui produzir 3 laranjas, ou que houve uma guerra e que chegaram lá os guerreiros, cada um com uma espingarda, tiveram que gastar uma bala e uma pólvora e destruíram 3 laranjas. Qualquer das situações. O que é que aconteceu? Eu continuo com 3 laranjas. Mas quantas notas é que eu tenho? Quantas notas é que eu precisava para comprar as laranjas? Não, antes. Era uma para cada uma, não é? E estava equilibrado. Eu, com cada nota, comprava uma laranja. Agora, para isto representar uma troca, como eu já não tenho 6 laranjas, só tenho 3, quantas notas é que eu tenho que usar para comprar as mesmas 3 laranjas? 2 notas. 2 notas para cada laranja. 2 para aqui. 2 para aqui. 2 para aqui. O dinheiro é o mesmo. Mas as laranjas são menos. Estão a perceber o que é que acontece quando vou lá ao supermercado? Mas já não compro as mesmas coisas. Mas pode acontecer o contrário. Agora que nós estamos com uma guerra, o que é que aconteceu na guerra? O que é que acontece em todas as guerras? Coisas que nós temos, que são representadas por estas laranjas, são destruídas. Certo? Vocês não fazem ideia dos bilhões que foram destruídos lá na guerra do Médio Oriente que está a acontecer agora. A mesma coisa já tinha acontecido e está a acontecer na Ucrânia e é assim em todo lado. Mas como agora estamos a ouvir desta todos os dias, e a destruição não foi só de quem está a atacar, é também de quem está a ser atacado. Porque é assim, vão os aviões, o que é que eles destruíram? Casas, edifícios, fábricas, imensas coisas. Também material de guerra de quem está a ser atacado. Quem atacou? Gastou milhões. Ou para se defender, ou para atacar. Cada bomba daquelas, cada míssil daqueles, cada avião daqueles custa bilhões. Bilhões. Ou seja, estão a destruir laranjas. O dinheiro em circulação continua o mesmo. Então gera-se uma coisa chamada, tem um nome técnico. A gente nós compreendendo isto, descobrimos que se passamos dificuldade durante a crise, a culpa é nossa. Sempre é do ser humano. Sempre é minha. E se pensarmos assim, a pergunta que vem a seguir é: o que é que eu posso fazer para não passar mal na crise? E é aí que a Bíblia nos ajuda. Há 3.700 anos atrás ainda não tinha sido inventado este sistema tão complexo como o nosso, que é o capitalismo, e já lá estava uma lição para a gente aprender.
vamos à história de José. Tinha 36 anos de idade quando isto aconteceu. E vamos ler Gênesis no capítulo 41, versículos 14 a 36. Mas já estavam a pensar assim, pastor, nunca mais vai falar da Bíblia. Nunca mais começa a pregar. Está só a falar de laranjas e dinheiro. Não está com muita piada. Vamos lá então a Gênesis, no capítulo 41. E vamos ler. Vocês já conhecem a história de José aqui, todos. Quem nos está a ouvir lá fora talvez não conheça, mas é só ler os capítulos anteriores e vai ver como é que chegamos aqui a esta história no capítulo 41, em que o faraó que estava a governar o Egito nessa altura, por isso é que eu disse que isto era uma crise no Médio Oriente, teve um sonho, e diz assim o texto: passaram-se 2 anos. Acabou a pilha. 41 de 14 a 36. Ok. Desculpem lá estes problemas técnicos, mas isto faz parte. Então vamos lá tirar daqui 2 lições muito importantes. E elas não são novidade, porque são lições que são ensinadas num qualquer curso de economia ou até num curso simples de gestão financeira. Nós aprendemos estas lições. E o surpreendente não é isso. O surpreendente é elas terem sido escritas há 3.700 anos atrás, quando, como eu disse há bocado, nem ainda se sonhava que um dia ia haver um sistema económico tão complexo como aquele que nós temos hoje, chamado capitalismo. Então, nós ainda não lemos, vamos lá ler primeiro. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas fracas, muito feias à vista, e magras de carne, e não tenho visto outras tais, quanto à fialdade em toda a terra do Egito. E eis que as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho do Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio,
e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. Vamos ficar por aqui, depois vocês podem ler o resto da história, porque inclusivamente contém aqui outros ensinamentos financeiros também, que eu não vou abordar na minha mensagem, talvez fique bom outro dia depois, que ocorrem posteriormente. Então vamos tirar daqui 2 lições importantes. E a primeira lição a primeira lição que nós tiramos desta história é: as crises são cíclicas. Como eu disse há bocado, isto estuda-se em economia. As crises são cíclicas. O que é que isto quer dizer? Aí para os nossos jovens que podem travar aí nessa palavra cíclicas, quer dizer que ocorrem periodicamente, em ciclos. E neste caso aqui, nesta história, estão definidos esses ciclos. No sonho que o Faraó tem e que é interpretado por José, ele explica que aquele sonho corresponde a 7 anos de fartura, ou seja, a economia está lá em cima, há mais laranjas, portanto, o dinheiro é o mesmo, significa que as laranjas ficam mais baratas, e depois vai haver 7 anos de crise, fome, e aí já não vai haver tantas laranjas, se calhar em vez de 6 já só existem 3 ou 2 ou 1. Então, existem períodos de fartura e períodos de fome, ou, falando em termos económicos, períodos de prosperidade e períodos de crise. Todo economista sabe isto, e se vocês pesquisarem no Google, com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, vão ver que, se pesquisarem sobre o que aconteceu no último século, nos últimos 2 séculos, vão ver que esses ciclos estão lá identificados. Se forem ver os últimos anos que vocês têm de vida, consultarem aqui em Portugal, vão ver lá quais é que foram os períodos de fartura, quais é que foram os períodos de necessidade. Está lá. Só não sabemos uma coisa. Só não sabemos quanto tempo eles duram. Mas sabemos que depois de uma fartura vai haver uma crise. E depois da crise vai voltar a haver fartura. Em média, andam aí nos 10 anos, 10, 12 anos, os ciclos. Mas não é certo. Agora querem ver uma coincidência? É só uma coincidência. Mas quando é que nós tivemos a última crise aqui em Portugal e também no mundo? 2019. Foi o Covid, não é? O Covid chamava-se Covid-19 porque ele apareceu em 2019, a crise começa logo no início do ano seguinte, em 2020. Nós estamos em que ano? 2026. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Para quem não sabe fazer contas de cabeça, conta para os dedos. Quantos anos dá? 7 anos. É engraçado, não é? Corresponde aos 7 anos de crise que houve lá no Egito. E vieram 7 anos de fartura, ou seja, em 7 anos nós passamos de uma crise a outra. Houve uma crise em 2019, agora estamos a começar outra crise em 2026. Porque, entretanto, nós já fizemos o percurso inverso. E nós, em Portugal, pelo menos, ainda não estamos a ver o reflexo. Nós ainda estamos naquela fase boa. Isto vai começar a cair, mas ainda estamos numa fase... A gente queixa-se, mas há quem esteja bem pior do que nós.
nós ainda temos pleno emprego. Nós ainda temos todas as pessoas a ganharem o seu pão de cada dia. E provavelmente, se isto continuar, e quero Deus que não, para bem daqueles que estão pior do que nós ainda vamos estar melhor, porque já se prevê um fluxo turístico para Portugal, porque as pessoas já estão a marcar férias nesta altura, muito maior do que aquele que aconteceu em anos anteriores, porque as pessoas não estão a ir para esses países onde a guerra ainda está em curso, ou países que estão afetados por essa guerra, e estão a vir para aqui, para a Península Ibérica, para Portugal. Ou seja, a economia não só é cíclica, como ela também afeta regiões em diferentes tempos. Ok? Então, esta é a primeira lição. As crises são cíclicas. Só não sabemos quando elas acontecem. Outra lição que aprendemos aqui é que prevenir e planear é a solução. Como nós não sabemos quando é que elas vão acontecer, mas sabemos que elas vão acontecer, nós devemos-nos prevenir e planear. E o que é que nós vemos aqui na história de José? José deu uma solução também, porque Deus lhe revelou não só o conteúdo do sonho, o seu significado, mas também lhe deu a sabedoria para indicar uma solução. E qual foi a solução? José deu um número muito concreto ao faraó para conseguir ultrapassar a crise sem levar o país à falência. Ele disse ao faraó para, durante o período de fartura, reservar 1/5 da produção que ia haver naquele período. Para quem não sabe lidar com frações, porque nós usamos o sistema decimal, por isso é que eu estava a dizer que gostava daquela versão, porque aquela versão traduz tudo para os sistemas que nós usamos hoje, isso significa 20%. Se calhar 20% a gente já consegue calcular melhor. Mas 1/5 são 20% da produção. Reservar 20% da produção para quando viessem os anos de fome, de crise, em que não se ia produzir a mesma coisa, esses 20% acumulados durante esses anos servissem para outro tanto tempo que iria durar a crise, para cobrir aquele tempo em que a produção iria diminuir. Ora, vocês sabem uma coisa interessante? Sabem que até hoje a percentagem recomendada de poupança nos dois sistemas mais populares de gestão de finanças pessoais é de 20%. Existem dois sistemas mais populares, eu não vou falar deles aqui, porque senão a minha pregação não acaba, e o meu tempo já acabou, e já são 7 horas, e nós ainda temos a ceia para realizar, então vou encurtar aqui, mas já estou quase a chegar ao fim, que é o seguinte, é o sistema, tem nomes para isto, as pessoas que fizeram, um é americano, outro é australiano, tem também um jornalista que depois veio a trabalhar na Microsoft dos Estados Unidos, que é o sistema 50-20-30 e o sistema 60-20-20. E o que é que isto significa? Significa percentagens de 50% para as necessidades básicas, 20% para aquilo que nos traz algum prazer ou nos faz sorrir, e 20% para poupança. E no sistema 60-20-20 é a mesma coisa, só há ali uma diferença em que para as necessidades básicas é um pouquinho mais, e para as necessidades, para aquelas coisas que são para o nosso prazer é um bocadinho menos, mas depois para as poupanças também é 20% que é recomendado. Ou seja, 3.700 anos atrás, já a Bíblia estava a ensinar que a gente deve reservar 20% para a crise. E o mais interessante nestes sistemas é que eles recomendam que desses 20%, metade seja para ajudar os outros mais necessitados e metade para suprir as nossas próprias necessidades quando chegar a crise.
Ok. Então, e nós vemos que depois lá na continuação da história de José, não vou tocar nessa parte, eles vão acabar por ajudar até outros povos que não são do Egito, não é? Como é o caso da família de José, que vem de Israel, da Judeia, não é? Da terra de Canaã. Então, todos estes princípios já estão lá na história de José. Então, a Bíblia ensina estas coisas há muitos anos atrás. Qual é a aplicação que eu quero tirar desta mensagem para vocês hoje? Olha, eu trouxe aqui um modelo simplificado. Vai sobrar folhas, graças a Deus. Mas, se quiserem, podem ficar só com uma por família, como quiserem. Porque essa gestão deve ser feita por família. Portanto, cada família pode ficar aí com um plano, que é uma sugestão de um programa que eu construí e que foi baseado nestas sugestões destes sistemas 50-30-20 ou 60-20-20. No caso deste é baseado no 60-20-20. Eles têm mais algumas diferenças, têm a ver com sobre os rendimentos líquidos ou sobre os rendimentos brutos. A parte que eu vos dei a vocês é só a parte das despesas, não é? Para a parte das receitas, como nós hoje não fabricamos muita coisa, deve ser fácil fazer um plano. Normalmente é o salário, ou é o salário mais qualquer trabalho que a gente faz, ou é um negócio e nós retiramos de lá o rendimento mensal e sabemos quanto é que tivemos de receitas. Portanto, basicamente é isso. Na parte das despesas é que é preciso fazer planeamento. E nessa parte, entre o que a gente recebe e o que a gente gasta, 20% deve ser posto de lado. Para quê? Para quando chegar a crise, a gente poder usar esse dinheiro para suplementar aquilo que a gente vai perder nessa altura. Sabem que eu ensino estas coisas também numa universidade, só que não é uma universidade a sério, é uma universidade sénior. E eu ensino lá sobre literacia financeira e também ensino estas coisas. E normalmente os meus alunos dizem assim: professor, então mas isso é muito fácil de falar, mas ele não chega, como é que eu tiro 20%? Nem uns 100% me chegam. Ora, desde a última crise até hoje, ou seja, desde o Covid até hoje, houve uma inflação superior a 20%. O que é que eu quero dizer com isto? Na verdade, nós já estamos a ter um rendimento inferior em 20% e estamos-nos a governar à mesma. Ou seja, nós não tiramos para o lado, mas a inflação comeu esse rendimento e nós nem demos por nada. Demos, porque dizemos assim: o dinheiro já não chega. Então porquê é que a gente diz que não consegue poupar? Consegue. Se a gente conseguiu agora, por causa de ter havido uma inflação de 20%, conseguimos nos governar, houve um pequeno aumento, mas não acompanhou a inflação, então a gente consegue poupar. E façam isso. Existem várias ferramentas para isso. Eu construí uma ferramenta eletrónica, mas quem não domina os programas eletrónicos pode fazer isso com umas caixinhas ou com uns envelopes, e cada uma dessa coisinha que tem aí nessa folhinha, cada rúbrica dessas, vocês podem fazer uma caixinha para cada uma dessas coisas quando recebem o dinheiro e pôr na caixinha da reserva para a crise, põem logo 20% lá. Então ganham 1000 euros por mês, põem logo lá 200 euros de parte. E depois nas outras caixinhas as coisas que estão aí sugeridas, que é para não faltar nada, nem na comida, nem no vestuário, nem naquelas coisas que nos fazem sorrir, que também incluem aí. E muitas vezes é aí que a gente corta, não é? Já não dá para fazer aquela viagem que nos faz sorrir, já não dá para comprar aquele chocolate que nos faz sorrir, e a gente vai cortando aí. Mas se fizerem este tipo de gestão, vão ver que conseguem ainda assim continuar a ter dinheiro para aquelas coisas que fazem sorrir e também para as vossas necessidades. E agora, digam-me lá, estão à espera desta, que há 3.700 anos atrás a Bíblia nos tivesse a ensinar como é que nós íamos resolver esta crise que nós estamos aí à beira de enfrentar
com esta situação no Médio Oriente? Deus é bom, não é? O nosso Deus é bom. E é tão bom conhecer tudo aquilo que Deus planeou para nós e a redenção que nos deixou em Jesus Cristo. Nós vamos comemorar isso agora na ceia. Tudo isso é graça de Deus, que não permitiu que nós ficássemos sem conhecimento, sem solução. Está lá tudo disponível para nós. E nós precisamos de anunciar esta mensagem aos outros. Foi o tema da nossa conferência ontem. Vamos fazer brilhar a luz, refletir Jesus na nossa vida e explicar às pessoas que podem ler a Bíblia, porque ela tem muitos ensinamentos úteis para elas, mas tem uma mensagem muito mais importante, e devemos começar por essa, que é anunciar que Jesus Cristo veio nos libertar de toda essa incompreensão, de toda essa tendência pecaminosa de pôr as culpas nos outros, e quando Ele nos dá uma solução para nós. E uma das coisas também que eu ouvi nas pregações ontem, é que muitas vezes temos crentes que, como nós, não é? Como eu, que já sou crente há quase 60 anos, 50 e tal anos, e ainda tenho muita coisa que não estou a fazer e que já podia estar a fazer, que eu não aprendi, que já podia ter aprendido, porque está aqui nas Escrituras e nós só não estamos a pôr em prática. Então, prejuízo nosso. Sejamos sábios, aprendamos. E que o Senhor vos abençoe.